para falar sobre governança e gestão em instituições inclusivas. Convidamos o excelentíssimo senhor presidente do Instituto Rui Barbosa, conselheiro Sebastião Elvésio. Por favor. Bem, muito boa tarde. Então, de novo, nós vamos falar um pouquinho, espero aí que em 20 minutos, sobre esse tema que tem direcionado as ações do Instituto Rui Barbosa. A questão da governança e da gestão nas instituições, especialmente públicas, que nós esperamos que sejamos sempre inclusivas. Esses dois assuntos, governança e gestão, são, na verdade, os pilares para um bom resultado da administração. Antes de nós avançarmos aqui no tema, eu queria também anunciar entre nós a presença do conselheiro José Alves Viana e do professor Tiputano, lá da Universidade de Perugia, na Itália, que também nos honra aqui com a sua presença. Adiante, Celinha. Bem, para reflexionarmos um pouco sobre essa questão da governança e gestão, eu vou começar com uma provocação, uma reflexão, a partir de um pensamento de Epícteto, que é exatamente, ao meu sentir, o que sinaliza para ações dos tribunais de contas no controle no terceiro milênio. É com relação às aparências. As aparências, para a mente, são de 4 tipos. As coisas ou são o que parecem ser, ou não são, nem parecem ser, ou são e não parecem ser, ou não são, mas parecem ser. Esta é, na verdade, a grande dificuldade que nós encontramos quando estamos diante de uma conta pública para poder fazer uma análise e dali concluir um laudo. Muitas vezes o óbvio está evidente. Outras vezes aquilo que parece o óbvio é exatamente um grande equívoco daquela análise. E Epícteto já nos dizia, posicionar-se corretamente frente a todos esses casos é a tarefa do homem sábio. Hoje, na verdade, o nosso trabalho fica muito mais simplificado, porque essa sabedoria a que Epícteto se refere, ela, na verdade, pode ser somada com a tecnologia que está ao nosso dispor. Então, hoje, toda essa questão do conhecimento de uma conta pública, ela tem que se fundamentar em dados que levantaremos a partir de informações, transformando em conhecimento e, na extremidade da pirâmide, em sabedoria. Seguinte. E aí eu faço essa primeira reflexão com vocês. Quando nós olhamos esta foto, é o que muitas vezes, por exemplo, nós olhamos um balanço de uma prefeitura, um balanço do Estado, a gente pode ser iludido pela aparência, né? Quem tem um olhar rápido nesta imagem, pode aí imaginar que estejamos diante de uma arara, né? A gente olha rapidamente. Mas se nós apurarmos o olhar um pouquinho mais aí, a nível de pé, por exemplo, a gente já vai encontrando, e aqui também no queixo, alguns sinais humanos, né? Na verdade, essa figura é uma mulher tratada, maquiada artisticamente para ter essa apresentação. É um trabalho do artista italiano Johannes Stotter, que mostra nesse sentido da maquiagem quantas vezes nós encontramos uma conta pública maquiada e nós precisamos ter conhecimento para desvendá-la. O caso mais recente aqui no Brasil, de grande impacto, é a revelação do TCU das últimas contas da Presidência da República, onde foram encontrados esse tipo de procedimento. Seguinte. Bem, e por que nós temos de nos preocupar em que esse resultado das apurações das contas públicas sejam realmente importantes? Porque, na verdade, já a partir de uma primeira análise do mundo, a gente percebe claramente que o destino das nações, né, é muito diferente. Nós temos nações hoje ricas, com um IDH bastante alto, e outras que não conseguem atingir esse patamar, ficam patinando na mesmice. E o professor Acemoglu, que esteve aqui conosco, junto com o professor Robson, num trabalho muito interessante, porque as nações fracassam, ele nos chama a atenção exatamente para a questão das instituições inclusivas e extrativistas. E daí geram a diferença no destino das nações. Então, naquela arara, nós temos uma primeira preocupação, no sentido democrático e republicano, de que as instituições sejam sempre inclusivas e nunca extrativistas.
Será que isso acontece no nosso mundo real? As nações fracassam economicamente devido ao extrativismo das suas instituições. São elas que mantêm os países pobres na pobreza e os impedem de enveredar num caminho de crescimento econômico. A solução para o fracasso econômico e político das nações é transformar instituições extrativistas em inclusivas. Adiante. E, passando muito rapidamente, ele demonstra que há uma sinergia entre esse tipo de instituição econômica e política. O que é importante a gente destacar é exatamente esse aspecto. As instituições econômicas extrativistas naturalmente acompanham as suas congêneres políticos. A sobrevivência será inerentemente dependente de instituições políticas extrativistas. Ou seja, quando você tem um mundo econômico que parte para o extrativismo, vamos pegar aqui o caso nosso mineiro, muito fundamentado numa economia primária de extração de mineral, você não consegue agregar um valor para a sua economia deslanchar. A mesma coisa, conforme disse a professora Jamília ali na sua fala, se eu tenho a minha universidade, a força da Universidade Federal de Minas Gerais, da Universidade de Itaúna, em vez de preocupada com a sociedade, preocupar só com ela, ter uma visão endógena, isso é, nesse sentido das instituições, uma atividade extrativista também. Seguinte. Já ao contrário, as instituições inclusivas, é um conceito bastante simples, é exatamente aquela que possibilita e estimula a participação da grande massa da população. Então, hoje, nós temos de ter uma visão que o fundamental para ser inclusivo é permitir que essa riqueza possa circular entre todas as parcelas da população e não ser dominada por uma elite ou por um segmento que tem algum tipo de poder. E aí, essa frase é arrebatadora para quando nós temos uma visão de Estado inclusivo. Embora muitos dos serviços públicos possam ser prestados pelos mercados e por cidadãos particulares, o grau de coordenação necessário para o seu funcionamento em larga escala requer a intervenção de uma autoridade central. Ou seja, jamais teremos um Estado inclusivo se você não tiver uma autoridade central que vai poder estimular esse trabalho de inclusão. Seguinte. Bom, e termino então com essa frase que está aí nos anais do nosso congresso, que fizemos no ano passado, o primeiro, do professor Semoglu, que nos dá exatamente essa senha. O caminho a seguir em direção às instituições inclusivas é o fortalecimento da mídia, do judiciário e dos órgãos de controle. Então temos todos nós, quando fazemos o controle, um papel realmente fundamental no sentido de melhorar a qualidade de vida do cidadão. O papel do controle não é só fiscalizar o jurisdicionado, ele vai muito mais, ele tem um compromisso social, ele tem uma visão inclusiva. Adiante? Bem, essa situação é muito importante que possamos percebê-la, porque, na verdade, muitas vezes no nosso dia a dia, a gente fica preso de tal forma à nossa atividade burocrática que você não percebe a grandeza da atividade social que a sua instituição pode decorrer. E a primeira pessoa a fazer essa demonstração dentro de um ambiente acadêmico, e por isso receberam uma premiação importante, foram dois pesquisadores da universidade, na época, de Chicago, que depois foram para Harvard, que mostraram a chamada cegueira focal. O que é a cegueira focal no nosso dia a dia? É o professor que lá está tão envolvido em preparar a sua aula que não entende que a sua cátedra, que a sua universidade tem ligação direta com a comunidade. É o nosso auditor que está tão centrado em pegar um processo e fazer uma continha para verificar se aquilo atingiu um determinado número estabelecido na Constituição, que não verifica se o valor ali investido realmente está transformando ou melhorando a vida de algum cidadão. Então, vamos ver se nós conseguimos ver o teste, que eu vou falar com vocês, que eu acho esse quadro maravilhoso do professor Chaves e Simon, porque é a primeira medição e ele impacta muito a gente.
Se nós não conseguirmos, a gente passa adiante só para não atrasá-los, mas ele é muito interessante que ele mostra cientificamente, né, são dois psicólogos, como que essa atenção num determinado ponto pode deixar passar desapercebido um problema muito mais relevante. Vamos dar 5 segundinhos aqui para ver se carrega, senão nós deixamos o vídeo e avançamos. Sério, não podemos deixar. Vamos voltar ao nosso quadro. Basicamente, chegou? Então vamos ver se nós conseguimos abrir. Então é um trabalho de 1999 e ele é fantástico. Um teste de percepção. Pode tocar, Celinha. Estamos em época de Olimpíada, né? É um jogo de basquete. Nós vamos precisar prestar atenção quantas vezes o time branco vai passar a bola de um jogador para o outro. Fiquem atentos aí, me ajudem nessa solução. How many passes does the team in white make? Quantos passos foram? 13. 13. Alguém achou outro número? 14. Errado. Achou outro número? São 13. 13. 13, 14, ninguém tem outra opinião, não? 26. Bem, esse é um dado concreto, né? Como se fosse uma auditoria realmente, um checklist, uma coisa material. Quantos passos foram dados? Nós vamos ver que a resposta certa é 13. Mas alguém além do passe notou alguma coisa estranha nesse jogo de basquete? Duas bolas, um fantasiado, né? Tem um gorila ali. E prestem atenção. É exatamente isso que a pesquisa mostrou. The answer is 13. But did you see the moonwalking bear? Nós vamos ver que vai passar tipo o Michael Jackson ali no meio. E a gente fica tão focado em contar quantos passos que não percebe ele passeando, dançando aqui no meio de nós. Ele era preto, hein? Isso pode estar muito presente no nosso dia a dia. Na verdade, esse é o grande recado que eu queria verificar. Quer seja o professor preparando aula, quer um de nós fazendo auditoria, preparando um voto, muitas vezes a pessoa fica preocupada se aquele percentual, se aquela nota fiscal tinha determinadas características, e o importante, o reflexo daquilo na sociedade não é analisado, né? Você fica vendo muita questão da legalidade e não vê o impacto na vida das pessoas. Adiante. Para nos ajudar aquela sabedoria que falei, hoje nós temos duas ferramentas muito importantes. A governança, podemos avançar, seria rapidinho, que todos nós sabemos, a estrutura posta em prática para garantir que os resultados pretendidos sejam definidos e alcançados. Então, ter muito claro isso. Avante. E aqui no Brasil, hoje, nós estamos valorizando muito a questão da governança. Aqui só ficou como referência esses dois trabalhos que são básicos. A teoria da firma, que é onde a gente entende que o principal numa governança é o acionista, né? Ou seja, no meu Tribunal de Contas, o mais importante para mim, o meu acionista, o meu patrão, é o cidadão. Não é o jurisdicionado, nem é o servidor da casa. Isso é muito difícil de você vencer, porque a corporação entende que talvez o mais importante da casa seja a carreira do servidor. E você suplementar isso e entender que o mais importante é o cidadão que financia tudo isso, é uma mudança de cultura que muitas vezes não é fácil de implementar. O Nardes fez um trabalho que traz aqui essa determinação. Avante. E essas funções da governança é exatamente isso. Você tem que definir o direcionamento, supervisionar a gestão, envolver as partes interessadas, verificar os riscos, gerenciar os conflitos, auditar o sistema e fazer a prestação de contas e a responsabilidade. Evidentemente, tudo isso baseado na transparência. Já a gestão tem outra visão completamente diferente, né? A gestão
é o conjunto de atividades envolvidas na execução de uma política pública. Então, esse é o grande mistério, a grande dificuldade. Quem faz a governança não deve, não pode fazer a gestão. Aqui na sala eu vejo que tem vários diretores, inclusive a minha diretora-geral, a doutora Raquel. Aqui, os conselheiros, então o doutor Viana, o Vanderlei, os nossos procuradores, o nosso papel é de fazer a governança, que é a Santíssima Trindade, é direcionar, avaliar e monitorar. Quem faz a gestão são os diretores, os gestores, os responsáveis pelo serviço, né? Misturar governança com gestão é igual no futebol, quem bate o core quer correr lá na frente para cabecear. Não dá certo. Governança é uma coisa, gestão é outra coisa. Seguinte. A gestão eu vou passar rapidinho, porque o professor Roberto depois vai nos falar bastante sobre as características da gestão e o PDCA. Mas o importante é a gente estar sempre disposto a aprender, né? Sempre aprender. Seguinte. Então, de modo resumido, podemos avançar, Celinha? Eu sempre brinco isso. A governança é a Santíssima Trindade. Direcionar, avaliar, monitorar. E a gestão é o quadrado mágico. Planejar, executar, controlar e agir. Agir. E para ajudar essa ferramenta no Brasil, o Instituto Rui Barbosa, nesse ano de 2016, está para oferecer para a sociedade brasileira esse índice, que é o índice de efetividade da gestão municipal. Nós estamos, nesse momento, estudando nos 5.570 municípios do Brasil como é que está a gestão. O ano passado fizemos a governança e, nesse momento, estamos trabalhando com a gestão. Ou seja, verificar a conformidade em prol do cidadão. Ali é a mudança de paradigma. Não é em prol do tribunal, não é em prol do prefeito, é em prol do cidadão. Esse é o grande alvo do nosso trabalho. Seguinte. São 7 dimensões avaliadas. Quem conhece bem o IDH, sabe que o IDH a gente mede 3 dimensões. Aqui nós estamos medindo 7, com cerca de 513 indicadores, 513 perguntas. Então multipliquem 513 por 7 por 5.570 e audita, veja o tamanho do esforço que estamos a fazer. Seguinte. Vou passar rapidamente, podemos passar, Celina, não vou cansá-los aí com esses itens de quais são, né? Mas o importante é que nós já temos aqui, no caso mineiro, para apresentar para vocês os resultados. Como nós não queremos fazer um campeonato de gestão, o indicador é apresentado nessas 5 notas. A nota pior é C, quando a gestão fica abaixo de 50%, e a nota A é a melhor, quando fica 90% da nota máxima possível e pelo menos 5 índices com componentes da alta A. Seguinte. E o que nós tivemos em Minas Gerais? Muito importante isso aqui, eu já caminho para o encerramento. Olhem aquela figura que eu falei do macaco. Às vezes você faz um esforço enorme para ficar olhando na prestação de contas de uma Câmara Municipal, se o vereador chegou depois de meio-dia ou antes de meio-dia, para ver se tinha direito a uma diária cheia ou se tinha direito a uma meia diária. E você não observa o impacto da política naquele determinado município. Aqui em Minas Gerais, o resultado final foi de 50,2, os 853 municípios mineiros. Não tivemos, vejam vocês, 50,2. O orçamento desse conjunto dos 853 municípios, alguma coisa aí em torno de 80 bilhões de dólares. Ou seja, 1% disso aí que nós estamos comentando já chega perto de 1 bi de dólares, para você melhorar. Então nós estamos praticamente na metade. Caminho enorme para percorrer na área da gestão. Né? E muito interessante também, em razão do estudo que fizemos, a educação é o que tem melhor desempenho, 63%, seguido de perto da saúde. E o pior, talvez seja o mais relevante, que é o planejamento. Então temos que ter um trabalho realmente muito grande nessa questão do planejamento municipal. Seguinte. Então, complementando, vejam vocês, em Minas Gerais não tivemos nenhum município classe A. Dos 853, ninguém teve a nota máxima. Tivemos 24 com B, praticamente 400 com C positivo e 396 com baixo nível de adequação. Então aqui temos um campo enorme para o tribunal trabalhar para melhorar esse nível de gestão. Seguinte.
Esses são os produtos que vamos ter, são 3. O Prisma é para alta administração, é para governança, mostrando onde estão as fragilidades. O Smart são para os nossos auditores, é a matriz de risco para verificar onde estão acontecendo as fragilidades com maior intensidade. E o infográfico, que é para o cidadão, é para que a pessoa possa verificar esse resultado na prática. Seguinte. Essa é a metodologia, como é que calculamos o índice. Seguinte. Nas regiões, né, o que aconteceu? Temos 10 regiões de planejamento em Minas Gerais, esse foi o desempenho, a norte o pior, centro-oeste o melhor. Seguinte. Esse é o mesmo gráfico, podemos avançar. E terminando então, nós todos, daí a importância do convênio com essas várias entidades que estamos fazendo, com a FAPEMIG, com a UFMG, com a Universidade de Itaúna, a Universidade de Lisboa e tantas outras, para que nós possamos afinar essas macro tendências do controle externo com a nossa qualidade das auditorias. Hoje, o principal papel nosso é esse aqui, ó, é contribuir para a melhoria da governança, da gestão e da qualidade do gasto público, né? Esse é o nosso grande trabalho. Nesse momento nós estamos fazendo um trabalho muito forte com relação à educação. A doutora Cristina é uma das entusiastas aqui no tribunal do estudo dessa qualidade do gasto. Não basta apenas o município gastar 25% da sua receita em educação para dizer que a sua conta está aprovada. Ele precisa ter esse gasto, mas precisa ter também os indicadores, IDEB, etc, 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 compatíveis com esse investimento. Então esse é o grande esforço hoje. Seguinte. E para terminar, eu vou fazer aqui uma historinha de vida, para quem não me conhece, os 2 minutinhos finais. O seguinte, eu quando comecei minha vida eu era médico pediatra, né, acostumado a lidar aí com criança. E foi assim que eu comecei a minha vida profissional. Depois tive a felicidade de ser eleito constituinte, e na época da constituinte eu vi os meus colegas deputados que eram advogados, com aquele desempenho todo, então me animei a fazer o curso de Direito. E fiquei ali vários anos nessa questão da Comissão de Constituição e Justiça, aprendendo um pouquinho do direito. E numa aula como essa, num encontro como esse, eu tive uma grande alegria na minha vida, que foi encontrar uma grande musa inspiradora da minha vida, que foi a professora Sulamis Daim, que é uma professora economista, né, e que tinha a primeira visão que eu conheci de medir política pública. Isso foi no ano 2002. Então eu fui fazer o meu doutorado com ela nessa área de medir política pública. E de 2002 para cá, todo o meu esforço tem sido nessa medição. Então vocês vão entender um pouquinho do que eu vou dizer aqui. Então é uma misturinha de médico, uma misturinha de quem estudou direito e uma misturinha de quem gosta de política pública. Nós temos hoje uma instituição pública. Se eu deixar na porta aqui do tribunal, ou de qualquer entidade, da universidade, enfim, do Poder Judiciário, qualquer lugar, uma criança na porta e os servidores irem chegando, qual o cenário que pode acontecer? Aqui no tribunal, certamente por essa questão muito formalista que nós temos, de valorização da legalidade, conformidade, certamente esse caso seria levado à ouvidoria, que de pronto ia passar à corregedoria, ou seja, tem um achado aqui, né? Um achado na porta do tribunal, um neném, né? Um bebê. E a primeira pergunta é, isso tem alguma coisa a ver com o tribunal? Esse achado tem alguma coisa a ver com a instituição? Vamos lá, Celinho. Aí o corregedor, está aqui o nosso querido doutor Viana, que é o ouvidor, ia falar com o nosso corregedor e ia sair o laudo. E depois, então, do tempo, vinha esse parecer final. O achado não é vinculado à instituição, né? Então, a conclusão que se chegou. Quer dizer, aquele neném não tem nenhum vínculo com a instituição, não é filho de um servidor, né, de um terceirizado, enfim, não temos nada a ver com aquilo. Por quê? Aí vem a fundamentação desse parecer. Primeiro, o achado só foi encontrado às 8h30, embora o horário de entrada fosse às 7. É o gorilazinho lá do filme que nós vimos, né? A pessoa às vezes está tão focado naquilo que ele está fazendo, que ele nem olha em torno do seu ambiente de trabalho. Quantas vezes você está numa instituição, num departamento, produzindo um determinado trabalho, e o seu colega da sala do lado não sabe o que está sendo feito, né?
uma desatenção a essa chegada. Segunda, nessa instituição, jamais duas pessoas colaboraram intimamente entre si, né? É outra falta grave das nossas instituições, a falta de colaboração, né? A chamada integração, é o egoísmo. Chega às vezes ao ponto da pessoa que domina um determinado conhecimento quase que esconder aquilo ali do outro para ela ser valorizada dentro da instituição. Terceiro, essa é a mais grave de todas e que me aborrece profundamente, né? Nada é feito com amor e prazer. É aquela pessoa que é bem remunerada, recebe em dia, estou desmotivado, isso, quero estudar isso mais não, já cansei, para que eu vou estudar isso, né? Quer dizer, se a pessoa não tiver amor, vontade naquilo que faz, certamente não vai fazer bem feito. 4. Outra coisa também importante para a gente ter, né? A gravidez, todos nós sabemos, nosso pediatra tem data para começar e tem data para acabar, né? Quantas vezes você está louco num produto da TI, vai ser entregue dia 10 de agosto, dia 10 de agosto você está louco para receber, aí você vai lá, doutor, infelizmente está em construção, nós vamos precisar de mais 6 meses, e aquilo vai, né, se prolongando. Já imaginou se tivesse um neném com 18 meses para nascer, né? Então é importante ter prazo, tem que ter meta, tem que ter data para concluir as coisas. Não está sempre em construção, sempre em revisão e nunca está à disposição do cidadão. Seguinte. Outra coisa importante, todo mundo que vê um neném sabe que o neném nasce com determinado peso e com 5 meses já dobrou de peso. O crescimento é muito rápido. E a gente, às vezes, nas nossas instituições, não verifica essa mesma produtividade. É uma certa acomodação. A história da vassoura nova. A pessoa chega com muito entusiasmo, depois já vai acomodando, as coisas já não são feitas com a mesma celeridade, a produtividade não é a mesma. E às vezes para alcançar a meta no final do ano é uma dificuldade. Tem que fazer um mutirão de última hora, corda aqui, corda ali, né? E a gente sabe exatamente o que a gente tem que fazer. E para encerrar, o neném, como todos nós sabemos, né, se alimenta fundamentalmente, aqui é mais um recado de pediatra mesmo, essa paixão pelo aleitamento materno, que é o melhor alimento que existe no mundo, né? Nada substitui o aleitamento materno. E a gente às vezes só consegue funcionar se tiver algum tipo de auxílio, né? Precisa do auxílio disso, auxílio daquilo outro, né? Para a pessoa, e está sempre em busca de algum auxílio e esquece de auxiliar o cidadão que está por trás de todos nós, esperando uma política pública efetiva para ter realmente uma boa qualidade de vida. E assim eu termino essa nossa intervenção, lembrando essa figura aí do labirinto, que a gente possa, nas nossas instituições, sair de dentro de nós mesmos, não ficar caminhando dentro do labirinto, que não chega a lugar nenhum, e ir ao encontro do cidadão. Sempre que eu estou fazendo alguma coisa, isso vai ajudar alguém, vai ser útil para alguém, dar utilidade às nossas atuações. E Ortega y Gasset, para nos lembrar aí na rebelião das massas, exatamente esse pendente. Surpreendente condição a da nossa vida. Viver é sentir-se fatalmente forçado a exercitar a liberdade, a decidir o que vamos ser neste mundo. Nem um só instante se deixa descansar a nossa atividade de decisão. Inclusive quando, desesperados, nos abandonamos ao que queira vir, decidimos não decidir. É, pois, falso dizer que na vida decidem as circunstâncias. Pelo contrário, as circunstâncias são um dilema, sempre novo, ante o qual temos que nos decidir. Mas quem decide é o nosso caráter, né? Então esta é a nossa fala final. Agradecer a todos aí pela oportunidade e que nós possamos sempre estar motivados exatamente para essas duas coisas fundamentais. Estar sempre dispostos a aprender, e por isso que a gente fica muito feliz com a presença da universidade, e estar sempre comprometido com o cidadão, que é, na verdade, o grande estuário de toda a política pública em qualquer país. E que possamos ser cada vez mais inclusivos e menos extrativistas. Muito obrigado. Neste momento, eu gostaria de convidar a diretora-geral do Tribunal de Contas, doutora Raquel Simões,
para fazer a entrega do certificado de palestrante para o conselheiro Sebastião Elvésio. Por favor. Galvanel.